Glória a Deus. Queridos, eu quero tocar num assunto muito pertinente, porque hoje de manhã já foi falado aqui até na perseverança, né? Porque o Espírito Santo, ele testifica tudo. E muitas vezes nós perguntamos: Senhor, o que falar? O que dizer? O que a igreja precisa? Né? Porque sempre a gente pede permissão ao Espírito Santo. E temos que se preocupar com aquilo que nós vamos falar, porque a palavra, ela transforma. A palavra é o poder de Deus através de nós. Nós somente somos um filtro para que o Espírito Santo venha filtrar através de nós. E nesta manhã o Espírito Santo vai filtrar neste lugar. Aleluia. Quantos creem nessa manhã? Glória a Deus. Eu gostaria já de estar lendo aqui um texto com vocês. Glória a Deus. Aleluia. O povo do Glória a Deus não chegou ainda, mas vai chegar. Aleluia. O povo do Aleluia também não chegou ainda, mas está chegando aí. Aleluia, porque a proporção do seu glória vai ser o tamanho da tua vitória esta manhã. Aleluia. Aleluia. Quanto mais você aumenta, mais vitória vai vir para você. Quanto mais você aumenta, mais azeite vai vir para você. Aleluia. Glória a Deus. Está melhorando, está melhorando. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu gostaria de ler essa manhã em Mateus 16, capítulo 16 e o verso 18. Glória a Deus. Esse amém foi para mim, mas vai melhorar, porque agora é para o Espírito Santo. Mateus 16, verso 18. Glória a Deus. Que diz assim: e agora eu lhe digo que você é Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Espera, essa versão. Tá. E também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. O Senhor esta manhã quer edificar a igreja dele para um nível maior, para aquilo que o Senhor já tem falado por esses dias, e Ele tem falado, né, para que nós viemos nos despertar. Semana passada recebemos uma palavra de cura, através, aleluia, do profeta, que falou ali na palavra, né, Naamã. Ele era um homem leproso, mas ele tinha um porém na vida dele, que era o orgulho, e o Senhor arrancou, né, o orgulho, porque ele decidiu, né? E nesta manhã também, o Senhor quer edificar, enchendo a tua botija nesta manhã. Glória a Deus. Ele quer te encher a tua botija. Ele não quer que você só venha em mais um culto, somente assistir, não, mas Ele quer te encher da presença dEle, da unção dEle, para que você receba aquilo que o Senhor, Ele tem para você nessa manhã. É preciso nós estarmos disponíveis para que o Espírito Santo, Ele venha habitar através de nós. E nós vemos aqui que o Senhor, Ele disse essa palavra para Pedro, e nesta manhã eu te digo também, que o Senhor vai edificar a tua casa, o Senhor vai edificar a tua vida, o Senhor vai edificar os teus caminhos, o Senhor vai edificar os teus pensamentos, o Senhor vai edificar a tua fé, o Senhor vai edificar mais e mais o teu amor, para que isto seja uma coisa sólida. Aleluia. Assim como Pedro. Essa aqui só é uma introdução, calma aí, eu ainda não comecei a falar, mas eu gostaria que nesta manhã você fizesse cara de profeta. Sabe como que é cara de profeta, né? Profeta, ele olha assim meio sério, na verdade, né? Não que os profetas não riem, tá, irmão? Mas a maioria dos profetas, ele tem uma estética, né? Que não é uma estética assim, que às vezes a gente fala: nossa, esse irmão é muito sério, né? Mas não que ele não ama, não que ele não ri, né?
E eu gostaria que esta manhã você fizesse cara de profeta para esse irmão que está aí do teu lado. E perguntasse para ele: você está cheio ou você está vazio? Exige uma resposta dele. Está médio? Está aumentando? Como é que está aí? Está aumentando, aleluia. Posso ouvir um glória a Deus? Posso ouvir um aleluia? Glória a Deus. Já vamos aqui entrar no tema desta manhã, a qual o Senhor colocou no meu coração. Que igreja você é? Esse é o tema dessa manhã. Para que você pergunte para você mesmo, né? Até porque a salvação ela é individual. Cada um de nós vamos dar conta de nós mesmos. E que igreja que eu sou, pastor? A igreja que adora, a igreja que glorifica, a igreja que busca, a igreja que quando vem aqui se entrega realmente no louvor, se entrega realmente dando o seu glória e aleluia para Ele, e não se importando com as pessoas que estão do seu lado. E a pergunta é essa manhã: que igreja você é? É uma igreja verdadeira ou é uma igreja fake? Hoje o Senhor está perguntando que igreja você é, porque eu tenho uma notícia para te dizer: o Rei está voltando. Os sinais estão aí, queridos, e nós precisamos se atentar aos sinais do Senhor Jesus, porque no capítulo de Mateus, no verso de número, acho que é o 24, que fala sobre a grande tribulação, né, e da vinda de Cristo, quando Ele vai vir buscar a tua igreja. E no 25 ele fala sobre as 10 virgens, né, que 5 eram loucas e 5 eram prudentes. E é exatamente esse texto que eu quero abordar esta manhã. Então já vamos estar lendo esse texto essa manhã, tá bem? Mateus capítulo de número 25. Glória a Deus, aleluia. Isso, me ajuda aí, glória a Deus, ajuda o Espírito Santo também, porque uma coisa é o ser irmão, quando você se coloca para o Senhor, Ele se apresenta para você. Se você se colocar para o Senhor, você pode ter certeza que o Espírito Santo, Ele vai se apresentar para você de uma maneira sobrenatural. Porque é Ele que arranca tudo aquilo que nos atrapalha, tudo aquilo que não faz a gente estar fluindo na presença dEle, amém? Mateus capítulo de número 25. E do verso 1 a seguir, amém? Preste bem atenção nesse texto, que diz assim, ó: e então o reino de Deus, e então o reino dos céus, o reino dos céus será semelhante às 10 virgens, que tomaram as suas lâmpadas, e saíram a se encontrar-se com o noivo. Quem é o noivo, queridos? Jesus. 5 dentre elas eram nércias, e 5 prudentes. As nércias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levantaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levantaram o azeite nas vasilhas. Levaram o azeite na vasilha. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis que o noivo sai ao seu encontro. E então se levantaram todas aquelas virgens e se preparavam as suas lâmpadas. E as nércias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, ide antes aos que vendem e comprai. Próximo. E saindo elas para comprar, chegando o noivo, as que estavam
aparecidas, apercebidas, perdão, e então com ele pararam as bordas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nércias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Glória a Deus. Precisamos, queridos, nos atentar a isso, porque aqui nós vemos 10 mulheres que elas eram puras perante ao Senhor, como vocês aqui. Eu estou vendo um monte de irmãos santos aqui, glória a Deus. Estou vendo aqui muitos vasos valorosos aqui nesta manhã, glória a Deus. E o número 10 representa a perfeição. O número 10 representa a pureza, né? E essas 10 virgens estavam representando. As virgens representam a igreja. As virgens representam a igreja, uma igreja, porque o Senhor, Ele vem buscar uma igreja santa, lavada, remida no sangue do Cordeiro. É esta igreja que o Senhor está procurando nesses dias. Igreja que realmente ela tenha um compromisso com o Senhor. Efésios capítulo 5, verso 27 aí, ô Danilo, por favor. Glória a Deus. Que diz assim: para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, sem nem rúcula, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. É esta igreja que o Senhor está procurando nesses últimos dias. E nós sabemos que nesse texto que a gente acaba de ler, a gente vê, e olhando para a nossa vida, a gente vê que nós somos distraídos por muitas coisas, por redes sociais, pelo nosso trabalho, por tantas coisas que nos roubam no nosso dia a dia, e às vezes deixamos até de fazer coisas que precisamos fazer. Mas o Senhor, nessa noite, essa manhã, Ele vem nos alertar e nos falar que Ele está procurando uma igreja santa, imaculável, sem defeito, e esta igreja é você. Essa igreja é você. A lâmpada representa a luz que está dentro de nós. Nós temos a luz do Espírito Santo, e a luz do Espírito Santo, ela precisa brilhar onde ela estiver. E o Senhor nesta manhã está dizendo que Ele quer te usar como uma lamparina forte, para levantar quem está apagado, para levantar quem está amargurado, para levantar aquele que está caído. Ele quer nesta manhã levantar, irmãos, e Ele precisa de mim, Ele precisa de você nesta manhã. E eu gostaria que o Danilo colocasse aí Mateus capítulo 25, verso 2, nós vamos seguir aqui a cada versículo, para que você entenda um pouco melhor sobre esta história, sobre esta parábola que o Senhor usou essas 10 virgens, né? E aqui representa 50% da igreja. E até porque que quando Jesus ele vier buscar a igreja, eu não creio no 100%, mas eu creio no 50%. Porque quando você olha lá na cruz, estavam 2 ladrões, um de um lado e outro de outro. Um estava arrependido e o outro não. Então ali eles estavam arrependidos. Um estava arrependido, né? E ali o Senhor perdoou ele e disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E eu vim te dizer esta manhã, se você tiver com o coração arrependido, hoje mesmo você vai estar com o Senhor no paraíso. Hoje mesmo o Senhor vai encher o teu azeite e você vai sair daqui transbordando para a glória do Senhor. Mateus verso 25, 2. 5 delas, dentre elas, eram nércias e 5 prudentes.
Aqui nós vemos, né, que metade era louca e metade era prudente. Aquelas que as pessoas que aqui está dizendo loucas, são aquelas que se afastam da igreja, ou são aquelas que estão na igreja, mas estão mortas. E Jesus não vem buscar uma igreja morta, Jesus vem buscar uma igreja viva, que glorifica, que exalta, que enaltece o nome santo do Senhor. Que ainda que você esteja passando por alguma situação difícil, mas saiba de uma coisa, que Ele está aqui pronto para te levantar essa manhã, para te dizer: caminha de novo, meu filho, continua caminhando na minha presença. E a igreja a gente precisa, querido, os prudentes são aqueles que atendem o chamado, não só ouve a palavra, mas atende o chamado do Senhor. E o Senhor está chamando esta igreja esta manhã. Se está faltando azeite, Ele vai colocar azeite na tua vida. Eu não sei, queridos, o que está faltando, né, na sua vida, mas saiba de uma coisa: o Senhor está pronto para derramar azeite na tua vida. E você que está precisando, eu creio que no final nós vamos estar orando. Você vai vir aqui à frente. Se você crê em nome de Jesus, você vai sair daqui transbordando. Porque só quem transborda é quem tem para dar para alguém. E esse alguém é você, que Deus quer te usar. Esse alguém é você, que o Senhor Ele quer te encher essa manhã. Verso 3, Danilo. Aqui no verso 3 vai falar que as loucas não levam azeite com elas. O texto aqui nos ensina, né? E aqui nós aprendemos, né, que nós precisamos estar vigiando a todo tempo. As nessas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. E é preciso nós termos azeite, queridos, porque amanhã ou depois você pode se encontrar com alguém que vai precisar da tua oração, que vai precisar de uma palavra do Senhor vinda do trono dele. E você não precisa ficar preocupado, até porque quem vai falar não é você, mas é o Espírito que habita dentro de você. É esse que vai falar através de você. E às vezes ficamos preocupados, achando que as coisas acontecem porque eu estou aqui, é porque nós estamos aqui. Não, irmão. Nós somente se colocamos como um instrumento para ser usado pelo Espírito Santo. E Ele quer te usar da maneira que você é. Não tente imitar ninguém, porque o Senhor Ele quer te usar do jeito que você é. E nós não temos nada a ver com isso, porque é Ele que nos convida. É Ele que nos convida para fazer a obra dEle nesta terra, anunciar o Evangelho nesta terra. E o Senhor quer contar com cada um de nós, irmão. Mas é preciso nós estarmos vigilantes, assim como diz essa palavra. Romanos capítulo 8, verso 36, Danilo, coloca aí para nós. Glória a Deus. Eu sei que é uma palavra que talvez você não queria ouvir esta manhã, mas foi isso que o Espírito Santo preparou para você. Porque primeiro falou comigo, e eu falei: Senhor, é isso mesmo? E o Senhor: é isso mesmo. Como está escrito: por amor de ti somos entregue à morte. Somos entregue à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. E então, essas mulheres aqui, as loucas, estavam sendo perseguidas também. Assim como nós somos perseguidos todos os dias. Porque todo dia o pecado bate na tua porta. A falta de vontade de buscar Deus, a falta de vontade de ler a palavra, a falta de vontade de você se relacionar com o Espírito Santo, é as coisas que roubam no seu dia a dia, e acaba você não enxergando a realidade, né, que o Senhor nessa manhã Ele está procurando os verdadeiros adoradores, que adorem Ele em espírito e em verdade. E a verdade, ela vem de dentro do teu coração.
Não adianta você dizer que você veio adorar a Deus esta manhã, se você não expressa a sua alegria, se você não dá um glória para Ele, se você não fala: Jesus, obrigado, essa palavra é minha, eu tomo posse dela. E o Senhor esta manhã está dizendo para você: caminhe, porque eu tenho um céu glorioso preparado para você. Vai além daquilo que você pensa e imagina, porque o céu vai ser só alegria. Você não vai precisar mais se preocupar com conta, você não vai precisar mais ficar preocupado porque você precisa pegar o trem do Grajaú, porque o Rei dos Reis vai te servir lá no céu. Você vai andar nas ruas de ouro e de cristal. Alguém conhece alguma rua de ouro e cristal aqui na terra? Alguém conhece? Ninguém conhece. Mas Ele tem preparado para você essa rua. Você é um privilegiado dEle, porque Ele te chamou para andar nessa rua que Ele está preparando para nós. Porque as riquezas pertencem só a Ele. E nós sabemos, queridos, que por que o diabo não quer que você seja salvo? Porque ele é do contra. O céu é via de mão dupla, sabe? Tudo que desagrada a Deus, quem está ao teu lado é o diabo. E tudo que agrada a Deus, o Espírito Santo está do teu lado. E essa manhã Ele está aqui dizendo que Ele vai te encher de azeite, que Ele vai transformar. Você vai sair daqui de um crente diferente desse lugar, em nome de Jesus. O verso 37 aí, Danilo, põe o verso 37 também. Romanos 8, 37. Mas aí, olha o que ele fala. Se você estiver desanimado: mas em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. O Senhor está dizendo: tem vencedor aqui essa manhã? Ainda que você esteja passando, mas pela fé, irmão, você precisa dizer: eu sou um vencedor em Cristo Jesus. Eu tomo posse em nome de Jesus, porque eu creio, aleluia, na minha vitória. Chega de você querer ficar pegando carona com os outros. Viva o teu milagre. Essa manhã o Senhor está dizendo que Ele tem milagre para você, Ele tem vitória para você. Chega de você ficar ouvindo o testemunho. Você vai contar o teu nesse altar. Mas para isso você precisa ser corajoso. Mateus verso 4 aí, Danilo, 25:4. Glória a Deus. Fala que elas levam azeite. Glória a Deus. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Quantos prudentes eu tenho aqui? Pastor, como que eu faço para ser uma pessoa prudente? Eu preciso encher a minha botija em todas as oportunidades que eu tenho. E quais as oportunidades que eu tenho? É no meu grupo de alívio, é no fluxo de oração, é no culto de celebração, é lá no meu trabalho que eu preciso levar a minha palavra e ser Cristo naquele lugar. Porque é fácil muitas vezes nós sermos pastor da igreja, mas difícil eu ser pastor para minha esposa, para o meu filho, para o meu parente, para o meu vizinho. Porque eu preciso dar testemunho. As pessoas precisam ver eu como uma pessoa separada, precisam ver eu como luz para este mundo. E quantos são luz para o mundo? Você já deve ter encontrado alguém aí, por aí, que falou para você: o dia que eu for ser crente, eu vou ser igual o Ed, porque igual o Marcos não dá não. Ele viu alguma coisa no Ed que despertou o desejo de ser um cristão, quando ele está ali, né, com aquele desejo no coração. Mas por que não, Marcos? Porque ele não dava testemunho. Ele estava na igreja,
no domingo. Mas na segunda-feira, ele estava pecando, envergonhando o nome santo do Senhor. E o Senhor, não é esta igreja que o Senhor veio buscar. A igreja que o Senhor veio buscar é uma igreja santa. A Bíblia diz: seja santo como eu sou santo, irmão. Precisamos ser santo em todas as maneiras de viver, nas nossas atitudes, no nosso dia a dia. Precisamos ser, Cristo para a vida das pessoas. E de que forma eu sou Cristo na vida das pessoas? Quando eu estou com um relacionamento com o Senhor, quando eu estou cheio do azeite, porque quando eu estou vazio eu não tenho nada para oferecer, mas quando eu estou cheio, eu começo a glorificar, eu começo a exaltar, eu começo a dizer que Jesus é bom, que Ele salva, que Ele liberta, que Ele transforma, que a palavra traz vida, que a palavra cura. Nós somos injertados pela palavra, para trazer transformações para a vida da pessoa. E a palavra do Senhor, só ela tem o poder de ir lá na divisa da medula, atravessa a alma. Eu me lembro agora, deixa eu ver, acho que é Hebreus 4, coloca aí, Danilo, acho que não sei se é o 4:12. A palavra, ela tem esse poder, mas o que acontece, irmão? O diabo quer nos roubar, quer nos paralisar, mas a palavra, ela tem poder, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma do espírito, da junta da medula, é apta para discernir os pensamentos e o propósito do coração. Esse é o poder da palavra. E porque o diabo não quer que você leia a Bíblia? Porque ele quer que você continue esse crente que não sabe de nada. Porque essa palavra, ela vai te transformar. E aí vai virar o inverso. Se é do diabo te matar, você que vai matar ele. Você que vai pisar na cabeça da serpente. Porque o Senhor nos deu esse poder para nós pisarmos na cabeça da serpente. E nós precisamos, queridos, estarmos preparados. Mateus 24:5, Danilo. Glória a Deus. Aleluia. Oh, 25:5, isso, está certo. E tardando o noivo, foram todas tomadas pelo sono e adormeceram. Isso acontece também conosco. Às vezes nós cansamos de esperar e não temos paciência. E às vezes o que acontece, a gente encosta, deixa de lado aquilo que você tem pedido para o Senhor. Mas nessa manhã o Senhor está dizendo: persevere, porque Ele não esqueceu dos seus sonhos, Ele não esqueceu dos seus projetos. Aquilo que o Senhor tem para fazer na sua vida, Ele vai fazer. Aquilo que você precisa ser levantado, o Senhor, Ele vai te levantar. Porque essas mulheres aqui estavam esperando, mas adormeceram, ficaram distraídas. Talvez o nosso pensamento, de dizer: Jesus está demorando, até porque, pastor, falam desse Jesus desde a minha tataravó, e até hoje esse Jesus não veio. Então, eu vou continuar, indo para a minha balada, eu vou continuar curtindo a minha vida, e para mim está tudo certo, está tudo bem. Mas a pergunta que eu faço para você essa manhã: depois que você morre, você sabe para onde você vai? Porque aonde há vida, ainda há esperança. Esperança de transformação. Esperança que você vai morar no céu com Jesus. E aí, queridos, nós precisamos entender que o Senhor esta manhã está dizendo para nós, para que nós viemos estar atento à palavra, atento à volta de Cristo.
Porque assim, irmão, nunca foi um problema dormir. Até porque tem muita gente que gosta de dormir aqui, né? Quantos gostam de dormir aqui? Aí, ó, tem bastante dorminhoca aqui. Eita glória. Mas não é um defeito não, irmão. O sono também é um descanso. Até porque tem pessoas que não conseguem dormir, sabe? Tem pessoas que elas têm, como é que se fala? Insônia, né? Mas glória a Deus que o Senhor também tem me ajudado, eu tenho dormido bem, né? Mas também tem hora que o Espírito Santo fala, 3 horas da manhã ele me acorda e ele diz, você não vai dormir mais. Porque eu preciso ouvir a tua voz. O Espírito Santo está dizendo que ele tem saudade de pessoas aqui. Ele tem te acordado, mas você talvez não entendeu, assim como Samuel também não entendeu. Quando o Senhor estava falando com ele, despertando ele na madrugada para buscar ele, porque o Senhor tinha um negócio com você. E nós precisamos entender, queridos. E eu já entendi que quando o Senhor me acorda, eu não consigo dormir. Se não orar, não dorme. É bem assim, o negócio o Espírito Santo é assim. Se não orar, não vai dormir. E aí você rola para um lado, rola para o outro, porque tem hora que a carne fala forte, fala aí. Com vocês é assim também? Tem hora que a carne, meu Deus, mas pastor, está frio demais, meu Deus. Irmão, você está dentro da tua casa, pega o cobertor, se cobre, vai lá para a sala. E ele vai falar com você no particular. Talvez está faltando uma porção de azeite na tua vida e ele quer te encher nessa madrugada. Porque eu não sei se você sabe, né? Um jargão cristão que diz que de madrugada a fila é menor. Por que a fila é menor, pastor? Porque a padaria está fechada, o açougue está fechado, a igreja está fechada, não tem distração. E a pedição, né? Porque o crentaiada pidona, né? Estão tudo dormindo. E então só mesmo quem quer se relacionar com o Espírito Santo é quem acorda de madrugada. E aí, se é de você ser o último, você vai ser o primeiro. O primeiro que vai receber o milagre do Senhor. O primeiro que vai receber uma resposta do Espírito Santo. E precisamos buscar o Senhor enquanto se pode achar. E invocá-lo enquanto Ele está perto. E então, queridos, nós cometemos esse erro de muitas vezes desistir, né? Desistimos muito fácil. Um exemplo que nós temos aqui prático é de Jonas. Deus deu uma ordem para Jonas: Jonas, vai para aquela cidade, né? Porque eu vou te usar para salvar aquela cidade. Mas Jonas mudou o endereço. Tem muito crente mudando o endereço. Mas o Senhor vai te encontrar. Assim como o Senhor encontrou Jonas lá dentro do peixe. Porque Deus primeiro, Ele permite você estar dentro da tribulação. Porque só Deus, Ele só encontra o crente quando ele está dentro de uma tribulação. E eu vou falar, porque o paizão sempre ensina nós: fala de você, não fala dos outros. E às vezes Deus permite eu passar por uma tribulação para eu buscar mais a Deus. Para eu se achegar mais na presença de Deus. E qual é a época, pastor, que mais você buscava a Deus? Foi a época que a minha esposa passou por um vale. Eu fui orar no monte. E fiz um desafio de orar de madrugada. 7 dias no monte. E Deus permitiu, sabe o quê? Que a chuva caísse. Para provar minha fé. E eu subia no monte, escorregando, todo melado de lama. Que às vezes as pessoas encontravam a gente na rua e falavam: meu Deus, que estado é esse? Né? Todo sujo de lama, mas perseverando na oração, confiando na resposta de Deus, confiando no milagre do Senhor. E o milagre está aí, aconteceu o milagre. O milagre está aí. E então, queridos, é claro que teve a igreja também, que nos ajudou, muitos irmãos que oraram. E o que eu quero dizer, o que você quer dizer com isso, pastor? É que Deus, Ele precisa muitas vezes levar,
causar uma reação, causar uma situação para promover uma reação. Você só reage se Deus ele causa uma situação na sua vida. É assim? Tem alguém aqui? Só eu mesmo. Tem bastante gente. Muitas vezes Deus ele permite nós passarmos por aquilo não porque Ele quer, irmão, porque nunca é culpa de Deus, é culpa de nós mesmos. Nós mesmos permitimos de passar por situação, porque Deus ele apresenta a bênção e a maldição, e Ele diz o que você quer escolher. É simples assim. E aí você escolhe o que você, quer para a sua vida. E aqui nós vemos o exemplo de Jonas. Jonas foi encontrado dentro do barco. Jonas 1, verso 5 aí, Danilo. Glória a Deus. E tardando, não, Jonas 1, verso 5. Glória a Deus. Só quero ler aqui. E então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um aos seus deuses, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para aliviarem do peso dela. E Jonas, porém, havia descido ao porão, e se deitado, e dormia profundamente. Agora a pergunta que não quer calar: como é que uma pessoa consegue dormir num barco que está quase sendo rachado pelo vento, as ondas, balançando para um lado, chacoalhando para um lado, para o outro? E quando eu olho para esse cenário, assim muitas vezes Deus permite na nossa vida, mas às vezes o que acontece com a gente está dormindo, a gente está distraído. E essas virgens loucas estavam, queridos, despreparadas, não estavam esperando o noivo, porque elas já tinham sido orientadas a estarem preparadas com azeite. E por que nós precisamos desse azeite no nosso dia a dia, todos os dias da nossa vida? Porque esse azeite é que nos vai sustentar a gente a continuar a ficar de pé. Mateus, o verso 6 agora, Danilo, 25, 6. Estamos chegando ao final. Glória a Deus. Aqui esse texto fala sobre, aí o noivo vem, mas à meia-noite ouviu-se um grito, e eis o noivo sai ao seu encontro. E o que nós aprendemos aqui nesse verso? Que Jesus, Ele está à porta. Só que, irmão, quando Jesus vier, não vai ter um mensageiro que vai te avisar: Jesus está vindo aí, irmão. Jesus está vindo, Stephanie. Jesus está vindo, apóstolo Adriano. Jesus está vindo aí, Lucas. Não vai ter o mensageiro. Se você não tiver com azeite na botija, lamento a te dizer, acho que nós já até lemos esse texto, não sei se já lemos. Apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. E é duro a gente ouvir essa palavra, mas feliz aquele que o Senhor falar o teu nome. Vem, Stephanie, bendito do meu Pai, tenho preparado esse céu, desde a fundação, possuir esse céu, porque também é teu, porque Ele vai chamar cada um pelo nome, assim diz a Bíblia. E nós precisamos estar, queridos, preparados, porque não é tempo de nós brincarmos de ser crente. Muitas pessoas desistem do seu chamado, e vocês precisam se descobrir. Para que você está nessa terra, nesse tempo? Para que você está nessa terra? Por que você acha que Deus permitiu o seu fôlego de vida? É para você fazer algo para Ele, porque tudo por Ele e para Ele são todas as coisas, queridos. E Ele está pronto, Ele tem pressa. Jesus tem pressa.
Jesus tem pressa da palavra dele ser anunciada. Sabe por que Jesus ainda não veio? Porque ainda precisa de pessoas serem salvas. E através de quem vai ser essas pessoas salvas? Diga: através de mim. Como está teu parente? Como está tua família? Como está teu filho? Como está seu vizinho? Como está aqueles que necessitam da palavra? E aí eu posso dizer, como a gente já tem sido ministrado esses dias: acorda, igreja, acorda, porque a trombeta vai soar. Mateus 7, o verso 7, glória a Deus. E então se levantaram todas aquelas virgens que se preparavam as suas lâmpadas. E como eu disse aqui, né, a lâmpada ela precisa do azeite para ser acendida, né? E o azeite não era só usado para as lâmpadas, mas era usado para o alimento. E o azeite também, ele era usado para unção, como aqui nós temos o azeite, né? Para derramar uma unção sobre a sua vida. No final desse culto nós vamos derramar essa unção sobre a sua vida. Essa unção que vai despedaçar todo o jugo de pecado. Essa unção que vai renovar o teu coração e a tua mente. E esse demônio que tem lutado, né? E roubado esse azeite, porque ele só vem roubar. João 10:10, ele veio matar, roubar e destruir. Mas Jesus, ele veio dar vida e vida com abundância, irmão. O Senhor veio dar vida com abundância para cada um de nós. E quando a gente olha para esse texto, a gente vê que o Senhor, ele quer que cada um de nós vivemos uma vida abundante na presença dEle, porque é Ele que nos capacita. Porque se Davi tivesse medo do gigante, ele não tinha vencido, porque se ele fosse pelo nome de Davi, ele não ia vencer esse gigante, mas ele foi no nome do Senhor. E nessa noite eu venho te dizer, como profeta do Senhor, que o Senhor está dando vitória para você vencer o teu gigante. Não sei qual é o nome do teu gigante nesta manhã. Se é o gigante da incredulidade espiritual, se é o gigante da internet, se é o gigante das redes sociais, se é o gigante que, né, da mente, que a seta maligna, porque o diabo ele tem poder de lançar seta na mente, mas ele não tem o poder de ler a tua mente. Só o Espírito Santo é quem lê a tua mente. Só Ele é quem sabe o que tem aí dentro do teu coração e o que precisa de conserto. Salmo 119, verso de número 105. Glória a Deus. Salmo 119. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. E quando a gente não tem lâmpada, querido, nós não enxergamos o caminho. Porque você precisa de uma lâmpada para entrar no escuro, sim ou não? Quantos aqui precisa de lâmpada para entrar no escuro? Se não tiver lâmpada, não tem como. E aí, trazendo para a nossa vida espiritual, é a mesma coisa. A frieza, ela vem tomando conta da vida da gente, e às vezes a gente permite as distrações da vida tomando conta da gente de uma forma que a gente acha que a gente não precisa mais buscar o Senhor, não precisa mais orar, não precisa mais jejuar, não precisa mais ter um relacionamento com o Senhor. E eu lamento a te dizer, o Senhor só tem prazer de dar azeite para quem busca, para quem quer. O azeite não é oferecido assim para quem não quer nada. Mas se você buscar, você vai encher a tua vasilha essa manhã. Você vai sair daqui cheio, né, da unção do Senhor nessa manhã. Em nome de Jesus. Verso 8, Danilo, de Mateus. Eu estou aqui indo versículo a versículo. Aqui, né, vai falar sobre as nércias, ou, né, a gente pode traduzir como loucas. Disseram as prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque a nossa lâmpada
estão se apagando. Desta mesma forma, tem crente também dentro da igreja, querendo pegar o azeite do outro, e você precisa buscar o teu, irmão. Sabe aquele crente, já encontrou algum assim? Ora por mim. Ô Thay, ora por mim. Pastor, ora por mim. É o crente 6 horas. Já contou? Conhece alguém assim? Sabe? Ele fica querendo o azeite do outro, mas ele mesmo não vai buscar. E nós precisamos entender que nós precisamos buscar o nosso azeite, porque o azeite ele é individual, para você servir outra pessoa. Não é para servir o teu irmão que está do teu lado, que já está sendo ensinado, está aprendendo da palavra do Senhor, mas ainda continua na mesmice, não mudou a mente. Sabe, você não pega a onda da presença ela passa, e sabe o que acontece com você? Você fica assim, ó. A onda está lá. Igual um parasita, sabe? Mas se tiver parasita hoje, o Senhor está queimando aqui nesse lugar. Ele te dá dando um chacoalhão, sabe? O fio do 220 vai te pegar. Você vai ser despertado pelo Espírito Santo. E a tua vida não vai andar mais na onda dos outros, mas você vai pegar a tua onda. A onda da unção, a onda do milagre, a onda da renovação, a onda da restauração. O Senhor vai te usar como nunca nessa terra. E muitas pessoas vão olhar para você e vão dizer: quem te viu e quem te vê, hein? E você vai dizer: não sou eu, é o Espírito Santo. Até porque, irmão, nós precisamos entender que a glória não é nossa, a glória sempre é dele. O Senhor pode levar você no nível mais alto que for, porque é o prazer de Deus levar você no nível mais alto. Mas para isso você precisa de lembrar de onde o Senhor te tirou. E se você está sendo usado, é porque Ele que permitiu. A unção é dele e o poder é dele. Glória a Deus. Paramos aqui no verso 8. E então você precisa ser cheio da palavra para encher as pessoas de fé, enxertar a fé nas pessoas. E é isso que o Senhor Ele quer de cada um de nós. Verso 9, Danilo. Estamos se aproximando ao final já, queridos. Mas as prudentes responderam: para que não nos falte a nós e a vós outra, ide antes aos que vendem e comprai. E aqui nós vemos nesse texto, né? Que elas deveriam fazer a obrigação delas. Como tem muito crente que não busca a tua obrigação. E qual é a minha obrigação, pastor? Buscar o Senhor na tua casa, buscar o Senhor no teu grupo de alívio, buscar o Senhor quando você é convidado, né? Hoje aqui aprendemos, mas algumas coisas servem para a gente, outras a gente já faz, né? Que é o que? Antes de começar o seu grupo de alívio, você precisa orar, regar aquele lugar, profetizar naquele lugar, para que o reino espiritual ele seja aberto, e a unção desça, e a glória desça. Você precisa preparar o ambiente, não só do seu grupo de alívio, mas o teu ambiente também, irmão. Você precisa preparar. João 10, verso 9, Danilo. Glória a Deus. Precisamos preparar o nosso ambiente. E então, eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, será salvo, e entrará, e sairá, irá, e achará pastagem. Quem é a porta? O Senhor, irmão. O Senhor é a porta, e nós precisamos buscar o Senhor, né, com um coração verdadeiro. Jeremias 29, 13 fala: buscai-me eis e me achareis, quando me buscares.
E então o Senhor, Ele sabe se você está no lugar por obrigação, ou se você está ali porque você fala assim: não, Senhor, eu realmente estou aqui com o meu coração aquebrantado. É isso que eu quero para a minha vida. Se é azeite que está faltando, nesta manhã eu tomo posse e vou sair daqui transbordando, para encher vida de pessoas que precisam de azeite, que precisam de unção, que precisam de uma resposta de Deus. E o Senhor vai usar a cada um em nome de Jesus. Verso 10, Danilo. Glória a Deus. Eu estou indo aqui versículo por versículo, tá, irmão? E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas, entraram com ele para as bordas, e fechou-se a porta. Então, para que serve o azeite? Para te conservar. Para te conservar, por quê? Porque quando Jesus vier, Ele não quer pessoa que esteja se preparando. Ele quer pessoas prontas. Porque quando você está preparando, geralmente, né, não vou culpar as mulheres, mas as mulheres é caro, elas demoram um pouquinho mais que os homens para se arrumar, por conta, né, que elas têm que passar aquele negócio lá, é o lápis, é não sei o que, eu esqueci o nome das coisas aí das mulheres, né? Mas geralmente as mulheres, ó, calma aí, amor, estou se preparando. E aí passa 10, passa 15, né? E às vezes você está acelerado, querendo chegar no horário, né? E a mulher está ali se arrumando. Eu até entendo, porque o homem já é mais basicão, né? Mas a mulher não, a mulher ela tem que se preparar. Só que a gente trazendo para a vida espiritual, querido, nós precisamos estar pronto a todo tempo. A pergunta que não quer calar: se Jesus vier agora, quantos têm certeza que vai morar no céu? Aí, ó, poucas pessoas levantaram a mão, não sei porquê, mas glória a Deus pela sua sinceridade, né? Sinal que o Senhor, Ele se agrada de um coração, sabe, verdadeiro. E isso foi verdade do teu coração. Mas aí eu tenho uma notícia para te dizer: ainda dá tempo de você levantar a tua mão e dizer com toda a convicção: eu tenho certeza da minha salvação. Eu tenho certeza que se eu morrer agora, eu vou morar com Ele. O Rei está voltando. Se prepare, igreja, porque breve a trombeta vai tocar. Paramos no verso 10. Mas o Senhor, Ele quer te encontrar. Apocalipse 3:20, Danilo. O Senhor quer te encontrar. E quando Ele encontra, sabe o que tem na sua casa? Vai ter festa. Eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz. Quantos estão ouvindo a voz do Senhor essa manhã? Glória a Deus. Se você ouvir a voz dEle, Ele vai abrir a porta e vai entrar na sua casa e vai cear com você e você com Ele. Jesus quer te encontrar na tua casa. Ele quer cear com você. Ele quer se alegrar com você. Mas para isso precisamos nós desejarmos que isto aconteça. E eu creio em nome de Jesus que o Senhor Ele vai fazer na tua vida. Em nome de Jesus. Mateus 11, verso 11, Danilo. Gente, eu acho que deixa eu orar. Estamos chegando ao final, o horário já foi, mas mais tarde chegaram as virgens e as nércias, ou loucas, né? Clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. A Bíblia diz que Deus, Ele é grande em misericórdia, sim ou não? Ele é grande em misericórdia. Mas a misericórdia tem um limite, viu, irmão? Que você teve toda a oportunidade na sua caminhada espiritual, mas você não deu a devida importância, sabe? Você não buscava o Senhor quando você precisava buscar. Você não fazia por onde, né? Que o Senhor, Ele
ele estivesse com você. E essas mulheres, elas tiveram a oportunidade de encher o azeite. E muitas vezes nós também temos a oportunidade todos os dias de encher o nosso azeite, não só na igreja, mas principalmente no nosso dia a dia, falando com o Senhor. Porque a própria palavra diz: por se aumentar a iniquidade, o amor de muito, e muitas pessoas estão se esfriando na fé. Mas eu sei que você não está frio, que você é um crente, né, que tem dado lugar a essa essência do Espírito Santo, porque a pessoa do Espírito Santo, ela é fogo consumidor. A pessoa do Espírito Santo aquece a nós. A pessoa do Espírito Santo traz alegria para o ambiente. A presença do Espírito Santo traz línguas repartidas no meio do ambiente. A unção do Espírito Santo faz com que nós caminhamos até o dia da eternidade. E é isso que nós precisamos, queridos, estarmos sempre prontos. Apocalipse 3:11. Venho sem demora, conserve o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E o que esse texto quer dizer para nós? Quem é o ninguém, irmão, para você? Quem? O diabo. O diabo é um ninguém, mas ele está sempre tentando roubar a coroa de alguém. O Senhor deu uma coroa para você cuidar dela até o dia da eternidade. Quantas coroas eu tenho aqui nessa manhã? O Senhor deu uma coroa, e nós precisamos cuidar dela, zelar por ela, sabe? Porque Jesus, ele a qualquer momento vai vir buscar a igreja, e nós precisamos estar com as nossas lamparinas acesas, para encontrar com o Senhor no momento certo. E eu sei que Ele é poderoso para nos dar cada vez mais, em nome de Jesus. Verso 12. Aqui vai falar sobre o coração, né? Que ele conhece. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, que não vos o conheço. Essa palavra vai ser muito dura para aquele que caminhou tanto tempo na casa do Senhor, e chegar naquele dia, ser reprovado por Ele. Espero que não seja nenhum de nós, mas que nós viemos receber a palavra, Ele convidando para nós morarmos com Ele. Mateus capítulo 15, verso 8, Danilo. Porque quando nós olhamos para esse texto, querido, eu quero fazer uma pergunta para você essa manhã. Será que o teu coração está aqui? Ou o seu coração está no seu almoço? O seu coração está na sua programação deste domingo? Porque a gente fala que o domingo é do Senhor, mas o domingo do Senhor para mim é só bater o cartão na igreja, entrar às 9, terminou o culto, eu vou embora, e se o pastor falar muito, eu já saio bravo. Irmão, se o pastor tiver aleluiado, então, meu Deus, é motivo de murmurar. E olha quando ele fala: eu tenho que sair, eu tenho um compromisso. Não vai dar para me esperar o final. A palavra diz que nós não podemos se apressar de sair da presença do Senhor, porque Ele quer te dar azeite, mas o que você está fazendo com o azeite? Você não está deixando o azeite chegar. E este povo me honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E aí, aquilo que eu falei aqui, o seu coração está aqui mesmo? Outra palavra diz também: aonde está o teu tesouro, ali está o teu. E aonde está o teu tesouro, irmão, esta manhã? O teu tesouro precisa estar em Cristo, a todo momento, a todo instante. Verso 13, Danilo. Aqui vai falar, né, sobre a sua vida. A sua vida, né, tem que ser uma vida viva com Jesus. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Jesus, ele pode vir agora, antes de terminar esse culto,
Jesus pode vir no meio do caminho que você estiver indo para a sua casa. E nós precisamos estar preparados, né, para encontrar com Ele. Porque o Rei está voltando. E nós não podemos, queridos, nos embaraçar com as coisas dessa vida. Coisas que nos roubam. Coisas que nos afastam da presença de Deus. Porque muitas coisas nos afastam da presença de Deus. 1 Timóteo 2,4. Põe aí, Danilo. 1 Timóteo 2,4 fala que nós não podemos se embaraçar com as coisas dessa vida. E se algo tem embaraçado a sua vida espiritual, nesta manhã o Senhor vai desembaraçar o que está embaraçado na tua vida. As correntes que estão presas, o Senhor vai abrir o caminho, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Próximo. A qual deseja que todos... Não, esse não, já li. O 5. Porque há um só Deus, há um só mediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus aos homens. Não lembro se era esse, deixa eu ver. Não, é 1 Timóteo, né? Põe 2 Timóteo aí, 2 Timóteo 2,4. Não sei se é 2 Timóteo 2,4. É isso aqui mesmo, eu confundi aqui. Nenhum soldado em serviço se envolve com o negócio desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que arregimentou, ou se alistou, né? Igual o atleta que não é coroado senão lutar segundo as suas normas. Qual é as normas? As normas você está recebendo essa manhã. Ele alistou nós para uma grande obra. Mas o que nós estamos fazendo para que essa obra aconteça? E essa obra ela não pode ser da boca para fora. Ela tem que ser de dentro do teu coração. A certeza de dentro do teu coração. E é isso que o Senhor Ele quer de cada um de nós. Que nós estejamos disponíveis para fazer a obra dEle. Porque o Senhor Ele está procurando pessoas que estejam compromissadas, na verdade. Compromissadas com a obra. Porque a pessoa ser envolvida é uma coisa. Compromissado é totalmente diferente. Compromissado, ele faz tudo aquilo que o Senhor Ele pede para ele. Não só, né, o que o Senhor fala, mas o que o teu pastor fala. O que Ele pede para você fazer. Então, esse é o comprometimento. E aqui, queridos, para concluir esta mensagem, eu sei que é uma mensagem assim bastante reflexiva, né? Mas foi isso que o Senhor preparou para vocês, amém? Não culpe eu, tá? Mas se o Senhor falou é porque alguém aqui está precisando. Então, o que eu quero dizer essa manhã? Que você não seja mais uma louca. Você não seja mais um imprudente. Mas que você seja prudente nesta manhã. Para atentar à voz, né, do Espírito Santo. E dar a importância para Ele. Mas que você seja igual às prudentes. As prudentes que guardaram o azeite. As prudentes que colocaram o azeite na botija e conservaram aquele azeite e não deixaram faltar. E eu, nesta manhã, que você coloque-se de pé. Eu quero te convidar esta manhã. Eu não sei como é que está o seu azeite essa manhã. Mas é claro, tudo é pela fé, irmão. Tudo se acontece pela fé, né? Quantos aqui tem fé que o Senhor nessa manhã vai abastecer o teu azeite? Não sei qual é a porcentagem do teu azeite essa manhã. Mas se Ele está falando de azeite é porque Ele quer encher o teu azeite. Ele quer que você saia daqui transbordando essa manhã da unção dEle, da glória dEle, do poder dEle.
sabe, cheio de fé, cheio de coragem, para enfrentar mais uma semana, para enfrentar o trem do Grajaú, para enfrentar o teu patrão, para enfrentar o seu cliente, o seu vizinho, né? Eu não sei qual é, né, os seus obstáculos que você precisa enfrentar na semana, mas para você enfrentar esses obstáculos, é preciso você estar cheio, amém? Então eu quero te convidar nessa manhã, você que ouviu essa palavra, você que realmente fala: pastor, eu preciso mais de azeite, eu preciso mais de azeite na minha vida, eu preciso mais buscar ao Senhor, eu preciso mais encher a minha vida da unção dEle. Eu preciso que a minha lâmpada, ela não seja uma lâmpada opaca, mas seja uma lâmpada forte aqui, igual esse refletor. Tem refletor que você olha, que você não consegue nem olhar para ele, na verdade, você não consegue nem enxergar. Já tentou olhar para o sol quando ele está brilhando forte? O Senhor quer fazer a tua lâmpada essa manhã brilhar como o sol, sabe, como o sol da justiça, porque Ele é o sol da justiça. E esta manhã Ele quer te encher nessa manhã desse azeite, e que a sua lâmpada ela venha florescer nessa terra, e o nome de Jesus ele venha ser glorificado. Quero te convidar você a sair do seu lugar, você que quer nessa noite receber essa unção, que você sente que você precisa, você sente que fala assim: Senhor, eu preciso mais, como a pastora disse aqui no louvor, eu preciso mais de Ti, mais de Ti, mais da Tua unção, mais do Teu poder, mais da Tua graça, mais do Teu azeite, da Tua lâmpada. Eu quero refletir como o farol do sol, o sol da justiça, o sol que brilha, o sol que acaba com as trevas. Aleluia.